Vocês colocaram lá naquelas ideias de compartilhar, de sempre ter pessoas novas, né, pregando e na parte do louvor também. Aí eu mandei um WhatsApp pro Dani, na hora, falei, não, vamos dar um jeito. Foi junto uns pedaços aí, nem todo mundo, não, ajeitou um aqui, pegou outro ali e deu certo. Bênção de Deus. Deus abençoe Daniel, em nome de Jesus, Xandão, Serginho, o vaso aqui, esqueci seu nome. Renan, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Jefferson. Pai, obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado porque ele faz parte aqui da nossa casa, da nossa família. E o Senhor, ó Pai, o levantou nessa noite para ministrar essa palavra ao nosso coração, ó Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, ó Pai, por meio da tua santa palavra, Senhor. Nos chamando a atenção, nos exortando, nos confortando, também nos consolando, Senhor, também trazendo direção para o nosso coração, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, entregamos esse momento diante do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. E eu posso dizer para vocês que estar aqui hoje é um recomeço. Estar aqui hoje é uma nova oportunidade que Deus me deu, começando pela minha família, que é o que eu tenho de mais sagrado, e que hoje, como homem servo de Deus, é o que eu mais valorizo. Hoje eu posso dizer que eu abro mão de cargo, tanto dentro de empresa, em qualquer coisa, mas hoje, eu não consigo abrir mão da minha família, que é o maior ministério que Deus me deu. Por isso, você jovem, que está iniciando o seu ministério, não deixe essa chama apagar dentro do seu coração. Não se deixe ser seduzido pelos pratos, pelas oportunidades, pelos banquetes, mas que você seja direcionado pelo Espírito de Deus. Irmãos, o que vai acontecer aqui hoje, eu não sei, eu não quero gerar nenhuma expectativa dentro do seu coração. Mas no que depender daquilo que Deus ministrou no meu coração, Ele é fiel e poderoso para me fazer transmitir aquilo que já foi gerado no coração de Deus e que Deus tem para nós nessa noite, amém? Que Deus nos dê graça. Muito obrigado, pastor, por ter sido sensível à voz de Deus. Porque enquanto eu estava pagando o preço, a minha esposa sabe disso, eu estava no anonimato e eu estava buscando de Deus. Porque há 5 anos atrás, um pouco mais, eu sempre fui ministro do Evangelho, pregador da palavra, e isso era o que me movia. Só que por vários motivos, eu deixei esfriar essa chama, no qual foi louvado aqui. Por isso eu clamo para você nessa noite, não deixe essa chama apagar. E eu estava pagando um preço de oração, e eu chegava ao trabalho o dia inteiro, literalmente. Chego em casa às 11 horas, 11h30, e vou para o joelho, cara no pó, e buscando de Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento viver mais uma vida sem propósito. Não foi para isso que o Senhor me tirou do crack, das drogas, não foi para isso. Não foi para isso que o Senhor me tirou de várias situações. E eu não quero mais isso para a minha vida, mas, Senhor, me dá mais uma oportunidade. E um dia eu estava indo em casa, na minha bicicleta, pedalando,
e falando com Deus, e comecei a falar com o pastor Reginaldo, e a gente puxou alguns assuntos, e ele, Vaso, se prepara para você voltar a pregar. Irmãos, para mim, aquilo me deu um combustível, uma força que eu não sei explicar. Então Deus é fiel. E nunca se esqueça, irmãos, fase é fase, fase não é fim. Fase é fase. Eu não sei que fase que você está passando hoje. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus irá nos restaurar, irá nos avivar nesta noite para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Desde o começo nós estamos clamando por avivamento. Desde o começo nós estamos buscando e clamando pela presença de Deus. E quando o irmão que abriu o culto aqui começou a falar sobre as coisas novas e aquilo que é velho já passou e tudo se fez novo, eu alegrei mais uma vez meu coração e eu disse: Senhor, é uma confirmação da Tua palavra, é uma confirmação daquilo que o Senhor vai fazer e já tem feito, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra, capítulo 55, do versículo 1 a seguir. Todos que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós que não tem dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Por que investir o seu dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda a atenção, e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouve-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces, sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti, por causa do Senhor teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois Ele te concedeu esplendor. Buscai ao Senhor, enquanto é possível achá-lo. Invocai-o, enquanto Ele está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar as flores, a fim de que ela produza sementes, para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com toda a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas realizar toda a obra que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Amém. Irmãos, quando nós
lemos e quando eu estava buscando uma palavra de Deus para esta noite, e quando eu perguntei para o pastor, eu falei: pastor, tem algum tema, alguma direção, o senhor pode me direcionar? E o pastor simplesmente escreveu: varão, avivamento. E eu falei: é de Deus, porque não tem como nós buscarmos a Deus, porque não tem como nós estarmos na presença de Deus sem avivamento. Mas é muito importante e é muito precioso nós entendermos de que tipo de avivamento nós estamos buscando. Outrora, quando eu me converti, na minha cabeça o avivamento era uma pessoa que falava em línguas, que pulava, que dançava, que aplaudia, que batia palma. Mas quando a gente vai pegando uma maturidade na presença de Deus, nós vamos entendendo que o avivamento ele está muito aquém de uma pessoa falar em línguas ou uma pessoa ter uma autoridade para até mesmo para expulsar demônios. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aleluia, e nós entendemos a etimologia, ou seja, o verdadeiro sentido da palavra avivamento, só quem teme a Deus treme na base. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido da palavra avivamento, nós começamos a fazer uma autoanálise da nossa vida e nós começamos a olhar para dentro de nós e nós vamos dizer não somente como Isaías disse. E eu comecei a ler e falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer nessa noite? Senhor, o que eu preciso entender, primeiro eu, para depois eu conseguir transmitir para a igreja? Nós sabemos que Isaías já era profeta antes do capítulo 6. Isaías já profetizava, ele já tinha uma certa intimidade com Deus antes do capítulo 6, e eu estava lendo essa palavra, e eu perguntei para Deus: Senhor, por que só no capítulo 6, Isaías vai dizer que viu o Senhor? Porque no capítulo 6 de Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o templo. Em sua volta existiam anjos com asas. Com duas cobriam o rosto, com duas eles voavam, com duas cobriam os pés, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaías está dentro do templo, e está claro no que está escrito no texto. Ele está dizendo: no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. E eu disse: Senhor, mas eu não estou entendendo, eu não consegui captar. E o Espírito de Deus veio. Lembre-se que Isaías já era profeta, mas por que ele só vai ver o Senhor só no capítulo 6? E o Espírito de Deus colocou no meu coração que o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós profetizarmos, o fato de nós termos autoridades para expulsar demônios, isso não significa que nós tivemos um encontro com Deus. E Deus ministrou no meu coração: ainda tem muita gente na minha casa que ainda não teve um encontro comigo. Está aqui, até ora, busca, clama, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus.
E aí você deve pensar, mas será que Deus me trouxe aqui para lançar isso sobre o seu rosto? Não. Mas Deus me trouxe aqui com uma autoridade dos céus, que se você abrir o seu coração, hoje nós teremos um encontro com Deus. Hoje a nossa vida pode ser marcada pela presença de Deus. Sim, você já teve várias experiências, mas o que Deus está colocando no meu coração é que hoje pode ser uma noite diferente. Hoje pode ser algo extraordinário. Hoje nós podemos sair daqui avivados pela palavra, cheio do poder de Deus, na unção do verdadeiro avivamento. E a gente se pergunta, Senhor, mas que avivamento? E quando Isaías está dentro do templo, ele está olhando para toda a situação. Mais para frente ele vai fazer uma autoanálise da vida dele. Ele vai reconhecer quem verdadeiramente ele é. Ele vai olhar e vai dizer: ai de mim, Senhor, porque os meus olhos, ai de mim, Senhor, porque os meus olhos viram a tua glória. Irmãos, um profeta que é cheio da unção e da autoridade de Deus, quando está diante da glória de Deus, esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele que faz você olhar para dentro de si e se perguntar e olhar a situação e dizer: ai de mim. Porque a Bíblia diz, irmão, que os seus olhos são como chamas de fogo. E ele está contemplando os bons e os maus. Isaías reconhece e entende que a visão que ele está tendo, e ele vai olhar e ele mesmo vai confessar: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que ele não coloca a culpa só nos outros. Ele olha dizendo: eu também sou. Não é só os meus irmãos, não é só ele, não é só ela, eu também sou. O verdadeiro avivamento que fez Isaías olhar para dentro dele e reconhecer quão pequeno ele era diante do Senhor. Ele está olhando e está dizendo: ai de mim, estou diante daquele que é poderoso, grande. Ai de mim. O temor e o tremor tomou conta deste profeta. E ele vai se levantar dizendo: e agora? Mas a Bíblia diz que um anjo vai sobre o altar e pega uma brasa viva e passa sobre os lábios de Isaías. E ele está anunciando: vê, isso tocou os seus lábios. Agora você não está mais da forma que você confessou que estava. Vê, isso tocou os seus lábios. E o Senhor está dizendo aqui nesta noite: vê, isso está tocando as suas mãos. Isso está tocando o seu coração. Isso está tocando os seus olhos. Isso está tocando os seus pés. Vê, você já não é mais impuro. E após ele reconhecer, e após acontecer todo esse reboliço, esse alvoroço,
Deus clama com uma voz de instigamento. Eu creio, eu sei, nós sabemos que Deus já sabia da resposta, sabia quem ia enviar. Mas aí Deus está lá no altos céus, no seu trono, sentado. E Ele vai olhar e vai dizer, vai olhar para os anjos e dizer, e agora? Quem enviaremos nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ser enviado? E o profeta, que acabara de receber um verdadeiro avivamento, ele não hesita nenhum momento, e ele levanta a mão e dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para ir. Se isso tocou os meus lábios, tirou a impureza, eu estou pronto. Então, se você tem ousadia de espírito, levanta sua mão comigo e repita, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ir, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite, não é para lançar nada sobre o seu rosto, mas para dizer, se tinha alguma coisa que estava impedindo a tua intimidade com o Senhor, está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Se tinha alguma coisa que te impedia de fazer algo mais profundo, com mais intensidade na casa de Deus, vê, isso te tocou. Aleluia! Aleluia! Talvez você está no culto, como várias vezes eu estava, mas por motivos ou outro, eu queria falar em línguas, eu queria pular, eu queria profetizar, porque o dom estava sobre a minha vida, mas sempre vinham as acusações na minha cabeça dizendo, você não pode falar em línguas, você não pode mais pregar, você não pode mais fazer isso porque você está impuro, porque você não está apto para fazer. É assim que acontece, eu sei como funciona, mas Deus está dizendo, vê, isso hoje te tocou. Não há mais nada que impeça, a partir de hoje, de nós levantarmos a nossa mão, com a autoridade de Deus, e colocar a mão sobre a enfermidade e dizer, em nome de Jesus, sai. Você tem autoridade, nós temos a autoridade. Sabe por quê? Paulo vai orar a Deus dizendo, Senhor, me tira esse espinho da carne, porque toda vez que eu tento fazer algo, vem Satanás e me esbofeteia, lança sobre o meu rosto, e eu não consigo fazer. E Paulo diz que rogou por 3 vezes, e depois que Deus ouviu a sua oração, a resposta vem, não vou tirar. Você está fraco? Mas você não é fraco. Ser não é estar. Hoje você está fraco, mas você não é fraco. E se está fraco, não tem problema, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não tem problema. O que nós precisamos entender, irmãos, como eu disse aqui no começo, fase não é fim. Eu quero crer, acreditar que aqui tem professor de português, e se eu errar, por favor, me desculpe. Eu estou aprendendo. Mas a conjugação do verbo ser e estar é totalmente diferente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a oração de Paulo, ele está dizendo, estou fraco. Ele não está dizendo, sou fraco. E hoje eu quero dizer para você nessa noite, de repente você está aqui com pouca força. Hoje você está aqui e você está fraco, assim como eu estou, assim como eu estive.
Mas eu quero te dar uma belíssima notícia. Ser não é estar. Isso te tocou. E você vai sair daqui nessa noite, cheia do avivamento de Deus. Porque quando nós entendemos o grande avivamento, nós não conseguimos ficar parados. E ver, nós lemos aqui, no capítulo de número 56, versículo 6. A Bíblia está dizendo, e eu já estou correndo para o fim: procurai ao Senhor enquanto é possível achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, aqui nesses 2 versículos nós temos uma riqueza imensurável. Porque este mesmo profeta que viu o Senhor, que contemplou a glória do Senhor, este mesmo está nos dando um conselho e um recado. Sabe aquele conselho, aquele recado que só mãe e pai sabe dar? Quando o nosso pai, a nossa mãe chega para nos exortar, ou até mesmo o nosso pastor, porque ele já viu a situação, já sabe onde vai dar, que muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, nós não queremos ouvir, nós endurecemos o coração, que ele está dizendo: cuidado, porque quando você perder, não adianta mais correr atrás. E a palavra de Deus está deixando claro isso. Busque ao Senhor enquanto é possível achar. Numa interpretação básica, Ele está nos dando a garantia: cuidado, porque vai chegar um dia que vão procurar, mas não vão achar. Cuidado, vai chegar um dia que vai invocar, mas ele não estará mais perto, não será mais possível. E Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja, para mim, como um recomeço: isso te tocou, não há mais impedimento para ser avivado, para abrir a boca e glorificar e buscar intensamente a presença de Deus. Mas veja que interessante isso. Eu busquei no dicionário o significado da palavra buscar. Quando nós entendemos buscar, nós pensamos que é alguma coisa raso, buscar. Mas olha o significado, entre tantos, está dizendo examinar minuciosamente. Em outras palavras, o profeta está dizendo: busque ao Senhor de uma forma minuciosa. Investigar, pesquisar, esquadrinhar, esforçar-se por achar ou descobrir. A palavra buscar, o que o profeta está dizendo para nós, vai muito mais além de buscar o Senhor em uma profundidade onde bate água somente no tornozelo. O reino dos céus é semelhante à mulher que perdeu aquela dracma. Olha como aquela mulher vai buscar aquela dracma que ela perdeu. A Bíblia diz que ela tira todos os móveis do lugar. Ela varre a casa, ela procura, ela busca minuciosamente. E o Senhor usa esta parábola para dizer: olha, o reino dos céus é semelhante à dracma perdida. Para nós buscarmos a presença de Deus, não pode ser algo superficial. Para sermos avivados, não tem como ser algo superficial, somente na superfície. Nós temos que fazer como essa mulher: varrer a casa, tirar a sujeira, buscar minuciosamente a presença de Deus. Ele está dizendo: invocai. E a palavra invocar nos dá o sentido de pedir auxílio.
pedir ajuda, reconhecer. Eu sei que nos dias de hoje está cada vez mais difícil a gente abrir o coração para as pessoas. Eu sei que nos dias de hoje está mais difícil nós desabafarmos, porque, misericórdia, irmãos, não era para ser assim, mas tem tanta gente que a gente desabafa, abre o coração, está nos abraçando, mas não vê a hora da gente virar as costas, passar a mão no telefone e já falar para outra pessoa: você não sabe quem acabou de sair daqui. Mas graças a Deus, que Jesus está dizendo para nós: e quando orardes, entra dentro do seu quarto, rasga o seu coração, clame na presença de Deus em secreto, porque aquele que nos sonda, nos acha e nos encontra e é o nosso auxílio. Busque, invoque, peça por auxílio, recorre, bradar, clamar, gritar. Alguém que está desesperado, nós temos que fazer como o cego Bartimeu fez. Ele estava desesperado pela cura, ele precisava voltar a ver, ele precisava de ajuda, e esse é um exemplo de invocar, de buscar, de clamar, porque ele está gritando, ele está se humilhando, até os discípulos olham para ele dizendo: ei, para de grito, você está incomodando, você não está vendo que Jesus está pregando, está tendo um culto aqui, você fica gritando. Mas ele não se importou com aquilo que estava falando, ele queria saber de resolver a vida dele, ele queria saber de resolver o milagre dele, mas quanto mais a multidão apertava, mais diziam para ele se calar, ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. É isso que nós temos que fazer. Esse é o verdadeiro avivamento. E para finalizar, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vê, isso te tocou. Eis que você já não está mais inapto. Eis que você já não está mais inutilizável. Eis que agora tudo se fez novo. Eis que agora é uma nova oportunidade, um novo recomeço. E quando nós entendemos o verdadeiro sentido de avivamento, irmãos, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas vou respeitar o seu tempo. Davi está cercado, tem trono, tem reino, tem dinheiro, tem ouro, tem absolutamente tudo. Mas infelizmente Davi pisa na bola, como eu e você. Normal, mas não pode ser comum. O pecado não pode ser comum. Só que a oração mais sincera que eu consegui, que os meus olhos conseguiram enxergar, foi Davi dizendo: Senhor, retira tudo de mim. Davi estava abrindo mão do seu reinado, do seu trono, de todas as regalias que um rei poderia ter, e ele está dizendo: Senhor, pode tirar tudo, só não tira a tua presença. Sem ela eu não vou conseguir. Retira tudo de mim, só não retire a tua presença. Amém, meus irmãos? Quem conseguiu entender e compreender a palavra de Deus? Eu encerro aqui, irmãos,
porque eu não tenho ousadia e nem coragem de continuar falando enquanto Deus se cala. Eu não tenho essa coragem. Mas uma coisa eu tenho, com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar pela sua vida. Eu não sei se o pessoal vai fazer mais algum louvor. Eu não sei como é que funciona a liturgia do culto ainda. Mas eu quero que você não perca esse momento. Eu queria que você não perdesse este momento que o Senhor preparou para nós. E eu quero que isso fique gravado na tábua do seu coração. Isso te tocou. O Senhor tocou as suas mãos com brasas vivas do altar. O Senhor tocou os seus lábios, o Senhor tocou os seus olhos com brasas vivas vinda do altar. Por isso, a impureza, todo o pecado, toda a acusação está caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda a acusação, tudo aquilo que o diabo vem colocar na nossa mente para que nós não conseguimos abrir o nosso coração e clamar a Deus. Irmãos, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que você até tem vontade de falar em línguas, mas alguma coisa vem na sua mente e te impede de fazer isso. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que essas brasas estão caindo sobre a sua boca, sobre os seus lábios, e você não mais será o mesmo, você não será mais a mesma, porque a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. E o que nós precisamos entender e sentir, irmãos, e tem aquela canção que diz: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Peça para Deus hoje dizendo: Senhor, o que é que esses anjos estão vendo que fazem eles se prostrar? O que é que Isaías viu? Que glória é essa que fez ele reconhecer e dizer: Tu és santo, Tu és santo. Pela presença dele. Ei, de uma forma desesperada, faça como fez Bartimeu, clame, grite, chore, clame pela presença dele. Oh, aleluia! Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai, apertai os portões celestiais, para que entre o Rei da Glória. E alguém vai se atrever perguntando: mas quem é esse Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, peça para Deus dizendo: Senhor, o que faz aqueles 24 anciões estarem prostrados diante do trono de glória, dia e noite, clamando e falando: Santo, Santo, Santo. Brasas vivas do altar estão tocando os seus lábios agora. Brasas vivas do altar está tocando o seu coração. Sinta o seu coração queimando. Aleluia. Não saia da dimensão. Irmãos, Deus tem coisas grandes ainda para realizar. Um grande avivamento será derramado aqui nessa noite. Irmãos, aí dentro do seu coração, começa a confessar os seus pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Dentro do seu coração começa a fazer uma autoanálise e reconhecer que nós somos pequenos e falhos. Aleluia. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Isso, clame. Sim, Deus, nós queremos muito mais. Enche, Senhor, o nosso coração, até que não haja mais espaço, Senhor. Enche o nosso coração para que nós não venhamos mais dividir a Tua glória. Aleluia,
Deus está ministrando no meu coração. Arquiomandai achei. Murai clondelai oremandai achu. Um renovo espiritual está descendo sobre a sua cabeça. Aleluia. Deus está colocando uma autoridade nova sobre a sua vida. Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando as suas forças. Deus está dizendo que a partir de hoje uma nova autoridade está descendo sobre você, e através do louvor da palavra pessoas serão curadas, os demônios não resistirão e cairão através da unção da palavra e do louvor. Cada nota entoada neste instrumento, cada batida é uma autoridade, é um demônio caindo por terra. Tem autoridade em nome de Jesus. Quando eu colocar em teu coração, abra a tua boca e transborda e deixa fluir. E deixa fluir. O dom está sobre a sua vida, a autoridade está sobre a sua vida. Então quando eu ministrar, quando eu colocar, não feche a boca, não se cale, tem autoridade, porque vê, isso hoje te tocou. Aleluia. Eu encerro aqui, e eu passo o microfone para quem é de direita. E leva essa palavra do seu coração. Isso te tocou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.